Bom dia, esse aqui é mais um vídeo desse canal morto, porque foi só falar que esse canal tava vivo, que ele simplesmente morreu por vários problemas, mas... Enfim, não vou enrolar muito porque isso não é como se tivesse muito tempo. Mas no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o que diz no título, que é sobre hype. E hype no geral sobre vários assuntos, mesmo que obviamente foco seja anime e mangá, porque o meu canal é de anime e mangá. Mas enfim, hype, pra quem não sabe, eu acho que todo mundo sabe, é basicamente quando um anime, um mangá, um jogo ou qualquer coisa entra em ascensão durante um tempo. Ou seja, várias pessoas começam a falar e fazer aquilo, alguma coisa do tipo. Memes, por exemplo, são a maior exemplo de hype. O podcast, que graças ao Flow Podcast estão entrando muito em hype, então muita gente tá fazendo podcast. Basicamente, hype é isso. Hype é um sucesso que todo mundo copia, ou algo do tipo, ok? E sinceramente, todo mundo pode achar que hype é bom, porque, querendo ou não, hype é igual a popularidade, e popularidade é igual a divulgação para inúmeras pessoas durante o mundo, ou o próprio Brasil, dependendo da escala. Então, essencialmente, o hype é bom, porque ele dá visibilidade para pessoas ou algo do tipo. Mas, ele também é muito prejudicial se você for pensar no resultado que isso causa. Por exemplo, um anime e mangá que criou muito hype em 2019 foi Kimetsu no Yaiba. E Kimetsu no Yaiba entrou no hype como consequência de vários outros animes e mangás, porque ele é um Battle Shonen que segue os mesmos clichês de inúmeros shonens, Naruto, Bleach e outros Battle Shonens realmente focados em luta. O Kimetsu rouba entre aspas, né? Rouba o estilo desses vários animes e mangás, e por isso que ele criou o hype. Ou seja, o hype, ao mesmo tempo que ele dá visibilidade para algo, ele cria um paradigma. Ele cria um padrão em um gênero ou algo do tipo. Quando o Naruto lançou, Battle Shonen fez um monte de sucesso. Então, pessoas olharam, olha, se isso aqui faz sucesso desse jeito, é só a gente copiar, só que usando a fórmula e não necessariamente o mundo, etc. E aí é assim que lança vários Battle Shonens até hoje. Black Clover, no início, era basicamente uma cópia de Naruto, Fairy Tail e esses animes, Battle Shonens. Então, esse é o problema do hype, essencialmente. Ele, ao mesmo tempo que é muito bom porque dá visibilidade, ele causa cópias e cópias e uma estagnação na criatividade das pessoas, porque elas só buscam popularidade. Isso é um fato, realmente, tá ligado? Qualquer pessoa hoje em dia vai tentar fazer um podcast, porque o podcast dá certo. As pessoas têm visibilidade graças ao Flow. O Flow, ao mesmo tempo que ele trouxe uma visibilidade para o podcast, ele trouxe uma estagnação no conteúdo do YouTube que faz sucesso. Tem 300 podcasts e todo mundo tá fazendo podcast, e vai chegar um momento que vai saturar. Esse é o problema. Quando algo entra em muito hype, as pessoas conseguem saturar. As pessoas não conseguem se controlar, e isso faz sentido, porque se fez sucesso, as pessoas vão querer fazer algo que também faz sucesso, consequentemente vão ganhar dinheiro. Enfim, um gira em torno de dinheiro, então por isso que o hype, consequentemente, ele é ruim. Outro exemplo muito bom é Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen é um mangá, um anime, que ele é o básico do Battle Shonen no início. Só que ele já criou muito hype por causa da animação do anime. Tudo bem que o mangá já era popular, mas o Jujutsu ficou muito mais popular graças ao anime, porque a animação cria um hype nas lutas, na interação dos personagens muito maior. E com isso, cria mais estagnação ainda. Jujutsu é considerado um dos melhores shonens da atualidade que já lançou, sendo que, falando especificamente do anime, não tem nada demais, é só mais um Battle Shonen. Sendo que essas mesmas pessoas criticam Black Clover, que por não ter uma animação tão decente na maioria dos episódios, principalmente no início, foi criticado. Se tivesse uma boa animação, com certeza não iam criticar e iam exaltar tanto como Jujutsu Kaisen. Então o hype, além de dar visibilidade, mas saturar as coisas, ele também cria um padrão de gosto, cria um padrão de qualidade. Para ser bom e fazer sucesso, você tem que fazer desse jeito e você não precisa ser criativo. Você precisa fazer desse jeito, cria essa fórmula aqui, segue essa fórmula no caso e vai fazer sucesso. Isso infelizmente muita coisa, tudo bem, eu gosto de muita coisa clichê, eu já admiti isso, eu gosto de Fairy Tail, eu gosto de Black Clover, porque clichê não tem problema. O problema é quando o clichê sobressai essa criatividade. Por exemplo, em 2019, o melhor anime do ano no Crunchyroll Awards e na maior parte, na maior massa, 2019 não, mas 2020 no caso, foi Jujutsu Kaisen, sendo que em 2020 a gente teve no início, em janeiro, Eizouken, que é um anime super criativo, com uma proposta totalmente diferente, uma animação bem excêntrica,
E todo mundo hypou na época, só que depois as pessoas foram esquecendo, dando mais bola pra animes como Jujutsu, que é o clichê, o Kaguya-sama, que também é o clichê do clichê, inclusive. Então as pessoas obviamente vão valorizar mais o que faz sucesso desde sempre. Isso é meio triste, porque querendo ou não, vai chegar um momento da indústria que só animes Battle Shonen vão ser feitos, ou só animes de comédia romântica. E isso são as duas coisas que mais dão um hype, entre aspas, usando o clichê do clichê. Então isso é o problema, tá ligado? A estagnação não é necessariamente problemático algo ser popular, porque todo mundo gosta, tá ligado? Se alguém gosta, faz sentido ser popular. Só que o problema é quando ofusca muitas outras coisas, e quando as pessoas só fazem isso. Por exemplo, no Twitter, eu vou dar um exemplo muito mais fácil pra quem usa o Twitter. Todo dia, uma pessoa vai lá e fala bem de, sei lá, Naruto ou One Piece, fala o óbvio. E no outro dia vai surgir uma outra pessoa falando a mesma coisa que essa outra pessoa falou no outro dia. Ou seja, as pessoas criam um padrão que satura muito, velho. Todo dia no Twitter é igual, porque as pessoas falam sobre os mesmos animes, mangás. E isso se dá justamente por causa da estagnação que eles causam. Se só fazem Battle Shonen, as pessoas só vão falar de Battle Shonen. Se as pessoas, e por isso também que acaba dando popularidade para animes como um seinen, por exemplo. Berserk, Vagabond, eles têm vários clichês e isso é muito fácil de perceber. Berserk, Vagabond, Tokyo Ghoul, Vinland Saga, eles têm várias relações entre si, esses são os mais populares, enfim. Eles têm várias relações, só que as pessoas não ligam pros clichês porque são em muita menor quantidade dos Battle Shonen, eles têm muito menos evidência, entre aspas. Então as pessoas automaticamente pensam, se isso tem menos evidência e é um pouco mais diferente desse Battle Shonen aqui, automaticamente é bom. Ou seja, os seinen têm liberdade para serem clichês, mas ninguém nunca vai reclamar disso, porque não é no nível do Battle Shonen, entendeu? Então, ao mesmo tempo que esse hype em cima desses shonens, de certos animes, certas coisas, ele cria, além de um padrão de qualidade, ele causa, por exemplo, eu posso fazer um seinen comum, que é cópia de qualquer outro, mas a partir do momento que é um seinen, as pessoas vão gostar, porque não é um Battle Shonen, entendeu? É a mesma coisa com um podcast. Todo mundo tá fazendo um podcast, etc. Se eu surjo fazendo um podcast que não seja mais voltado para uma entrevista, por exemplo, e não um podcast, porque o Flow é uma conversa. Então, consequentemente, todos os podcasts são conversa, eles derivam desse básico. A primeira vez que eu faço um podcast que é uma entrevista, ele vai dar mais certo, tem chance de dar mais certo, porque é mais diferente desse padrão de qualidade. Só que não necessariamente é bom, tá ligado? Esse é o problema. Então, as pessoas, consequentemente, por causa do hype, criam isso na mente. Se é diferente, já é bom automaticamente. Não. Tem seinen que é muito pior do que qualquer Battle Shonen clichê. Por exemplo, Berserk, eu acho ele bem inferior a, sei lá, Jujutsu Kaisen, por exemplo, ou Black Clover, tipo, dá pra achar ele inferior, tá ligado? Porque não é necessariamente por ser diferente que isso já vai dar qualidade pra ele. Então, por isso que também, quando algo entra no hype, não é necessariamente por estar no hype e as pessoas só fazerem no hype que significa que é ruim também. O problema é só realmente que vai estagnar muita coisa. E a gente já vive isso há muitos anos, na internet principalmente. A internet foi um lugar que alavancou muito a popularidade de muita coisa, porque existiu a globalização. Então isso só piorou mais ainda as coisas, tá ligado? E coisa que só faz sucesso no ocidente por causa de X motivo, e por isso que vai conseguir uma temporada passando lá no oriente, entendeu? Deixa eu colocar a noção, por exemplo, onde que ninguém ligava no Japão, tanto que o mangá foi cancelado, porque tava mal em vendas. Só que o streaming tava ajudando ele, entendeu? O hype que o ocidente tava dando ajudou ele. Então, ou seja, é positivo o hype nesse momento, tá ligado? Quando algo não dá certo, mas a internet começa, tipo, não dá certo no Japão, mas quando sai pra internet as pessoas conseguem aproveitar de verdade e aí sim traz sucesso. É muito bacana quando acontece isso, quando algo entra em hype, porque querendo ou não, é reconhecimento, tá ligado? One Piece tá no hype há mais de 20 anos. Isso é muito da hora, porque é um mangá de uma pessoa. E geralmente os mangakas não são tão valorizados no Japão, eles são muito mal valorizados, que nem os animadores, etc. Então quando algum mangá entra em hype, é legal, porque o autor vai ganhar reconhecimento, ele vai ganhar dinheiro, ele vai conseguir sustentar melhor, ele vai conseguir viver melhor. Em troca, é claro, da diária vida que ele tem que escrever. Então é legal quando um anime e mangá entra em hype, mas quando isso ao mesmo tempo cria problemas na evolução dos outros, esse é o problema de hype. Então por isso que eu acho que quando algo entrar em hype, não é necessariamente sempre positivo, sabe? Quando um anime entra em hype, por exemplo, é bem simples isso aqui.
One Piece, por exemplo, no pré-time skip, o One Piece era muito diferente do pós-time skip. O Zoro é um personagem de One Piece que ele era carismático, ele era sério, obviamente, porque ele é um espadachim, ele tem o seu objetivo. Só que ele ainda tinha seus momentos cômicos. Mas com o tempo, personagens mais B10, mais apelões em animes e mangás, que são muito sérios, etc., eles foram sendo mais populares. E isso prejudicou o personagem do Zoro, porque o Zoro agora no Novo Mundo, ele é só um personagem de luta, que é sério o tempo todo. Então ele foi ficando mais sem graça, e isso se dá graças à popularidade desse estigma. Então, se algo ruim se populariza, tipo, tudo bem, por exemplo, Fairy Tail não. Nanatsu no Taizai. Se Nanatsu no Taizai se popularizasse, ele se popularizou como shonen, mas o Eiichi de Nanatsu, imagina se no mundo paralelo o assédio que acontece em Nanatsu fosse popularizado. Mais animes e mangás iam fazer isso só por causa do hype, e eles nunca iriam pensar se isso é certo, tá ligado? Ou seja, tem coisas na indústria de anime, mangá ou qualquer outra indústria que são errados, só que pela popularidade que traz, meio que foi normalizado, sabe? Tipo, hentai. É o maior exemplo, tá? Hentai. Tem hentai de pedofilia, tem incesto, estupro. E, cara, isso é normal no Japão, entre aspas. Só que o ocidente normaliza isso. Você vai entrar em qualquer site de hentai, essas são as tags mais procuradas. Porque as pessoas só por fazer sucesso continuam fazendo isso. Porque no fim tudo é movido dinheiro. Só que não pensam na moralidade do bagulho. Então esse é o meu maior problema. Então isso também acontece com ele, porque ele atrai muita gente, muito garoto de 12 anos na puberdade. Então consequentemente dá acesso. E só que é muito ruim na maioria das vezes, porque o objetivo é mulher, etc. Então isso é o que eu quero dizer. Não valorize tanto hype. Esse é o ponto. Hype pode trazer várias coisas boas para pessoas, transformar vidas, etc. Mas quando seu anime ficar popular, talvez pode ser pior. Principalmente por causa de fandom, né? A maior prova disso é o Boku no Hero, porque é um anime que dava para se divertir, mas a fandom foi causando uma imagem ruim pra obra. Então, esse foi o vídeo. Eu só queria refletir um pouco sobre esse assunto, porque não é algo que eu vejo sendo tão falado. E não sei quando vai ser o próximo vídeo. Então é isso.